Essa aula foi feita especialmente para você que é arquiteto autônomo e sente que não está fechando tanto projeto quanto deveria. Eu estou dentro de alguns grupos aqui com centenas de usuários e a reclamação sempre é a mesma. Tá difícil vender, os clientes somem, eu mando orçamento e depois ninguém aparece, só aparece gente curioso. Fechar projetos. Eu fiz esse workbook aqui baseado na minha experiência de captação de clientes para a minha software house, onde nós vendemos projetos. E a gente faturou alguns milhares de reais no ano passado com essa mesma proposta aqui que eu vou apresentar para vocês. E a mesma dor que você tem, a gente tem aqui. A gente tem cliente que não paga bem, que desvaloriza o nosso trabalho, que tem dificuldade de fechamento, dificuldade de encontrar leads qualificados. E o que faltava na nossa visão sempre foi um processo bem definido, estruturado ali. Se você sente que todos os clientes pedem orçamento e somem, você envia a proposta e eles não têm retorno nenhum. Depende demais da indicação. Não está fechando tanto quanto poderia e quanto você precisa, porque a gente precisa de projetos para continuar trabalhando. O problema pode não ser a falta de mercado, porque eu tenho certeza que tem um monte de arquiteto aí ganhando bem, tem muito dinheiro ganhando bem aí. Então o mercado está aquecido, o mercado tem demanda. O que está faltando para você é processo. E esse playbook aqui vai te mostrar exatamente isso, como você vai gerar mais oportunidades, como você vai organizar suas negociações, como qualificar corretamente, como apresentar sua proposta com autoridade e como aumentar sua taxa de fechamento. Sem marketing milagroso, gente. Isso aqui é uma estrutura clara que, se você seguir o passo a passo, vocês vão conseguir fechar mais projetos aí, com certeza. O primeiro passo aqui é a captação, que você precisa ter um funil. Você precisa definir um funil de entrada de clientes. O funil é a boca larga ali e embaixo vai afunilando. É isso aí que é um funil de vendas, não tem segredo. Você traz muita gente para dentro e vai qualificando ele até chegar lá no seu cliente ideal. Sem entrada constante de oportunidades, você vira refém da sorte. Isso aí é fato. Se você não tem muita gente entrando no seu processo de venda, você vai ficar dependendo de sorte. Aí você precisa desenhar bem esse funil e acompanhar a evolução do seu cliente em cada etapa do seu funil. Aí aqui eu trouxe alguns funis que eu utilizo. Esse aqui foi o que eu mais utilizei no ano passado, que foi o funil de caixa rápido, que é que, se você precisa de dinheiro agora, é esse aqui que é o que mais funciona. Sempre vai ter gente procurando por serviço na internet. Aí aqui tem algumas plataformas. A Orkana é uma que eu indico bem, tem bastante lead qualificado. A Bitismo eu nunca utilizei, porque não é na minha área, né? Mas aqui vocês podem fazer cadastros lá gratuitos. Na OLX tem o marketplace do Facebook também, que tem algumas oportunidades. Se você quer captar algum serviço, algum freela rápido ali, o Facebook é um lugar bom para isso ali. Tem gente procurando por serviço lá. Se você entrar em algum grupo agora, você vai encontrar alguém procurando por serviço. 99 freelas e o Get Ninjas. Todas são plataformas gratuitas. O Orkana aqui, se você pagar, você vai ter acesso mais rápido, senão você vai cair numa fila de espera lá e não vai ser aprovado. Então, tente fazer o cadastro pago aqui no Orkana. Elas geram muito volume de demanda. Você vai conseguir ter um fluxo de oportunidades entrando ali para você fazer o filtro. Responder rápido, qualificar antes de enviar a proposta e acompanhar até o fechamento. Essa aqui é a regra clara de um funil. Você mandou a proposta, responda rápido se o cliente respondeu, qualifica, vê se faz sentido aquele negócio. Vocês vão ver aqui que tem uma perguntinha de ouro para você qualificar o lead. Lá, mais para baixo aqui eu vou falar sobre isso. Quem responde primeiro e acompanha melhor, fecha mais. A regra é clara em qualquer marketplace. Se você está respondendo seu prospect ali, seu lead ali imediatamente, a chance de fechamento é muito maior. Quem está ali online, atento, ganha mais. Isso aí eu experimentei no Orkana lá. Eu era sempre um dos primeiros a responder aos usuários e eu fechei contratos de 30 mil ali dentro. Um dos erros mais comuns que eu vejo em todos os perfis de arquitetos que eu visitei nos últimos dias e que eu tenho acompanhado é transformar o Instagram em um portfólio. E o Instagram não é mais portfólio. Ele já foi utilizado para ser portfólio de vitrine, né? Você postar fotos bonitas e tal. Mas hoje o Instagram mudou. O Instagram hoje é conteúdo mesmo. Você tem que produzir conteúdo de valor para atrair seus clientes. Ali você mostra bastidores, você cria conteúdo que engaja.
você mostra autoridade, você gera interesse, e para você gerar interesse, você tem que lembrar que você está produzindo para topo de funil. A pessoa está ali no Instagram, ela não está interessada em comprar um projeto seu, ela não está interessada em desenvolver um projeto. Então você tem que criar conteúdos que engajam com ela ali, para ela se entender. No Instagram ali, aí para onde você vai direcionar? Fez isso, atraiu o interesse do seu lead, você coloca ali um link na bio e direciona todo o seu público para lá. Cria um portfóliozinho gratuito aí, algum link. Eu fiz uma plataforma aí que você consegue criar um portfólio bem bacana, com link, com pedido para WhatsApp, com pedido de orçamento. E nos stories você direciona para esse link. Ali você abre a agenda, você oferece um diagnóstico gratuito, uma consultoria gratuita, você direciona para uma conversa estruturada. E tem outra forma também de você criar o seu funil é através de tráfego pago. Mas tem um erro comum aqui, todo mundo direciona o tráfego pago para no WhatsApp. Isso aí mata a conversão e só atrai curioso. Aí você fala, eu gastei R$100 e ninguém retornou, só veio curioso de lá para cá querendo saber o valor. Eu faria, se eu fosse arquiteto, e é o que eu faço nos meus funis de desenvolvimento, eu ofereço uma consultoria gratuita de 20 minutos ou 30 minutos, aí você define o seu tempo. Durante a consultoria você entende o que essa pessoa quer, entende as expectativas, ali você já faz um diagnóstico do que aquela pessoa precisa e consegue conhecer ela. Mostre a autoridade, apresente seus projetos, o que você já fez, e faça uma oferta no final ali. Crie um interesse no seu negócio. Se ela for um lead qualificado, ela vai fechar com você, se você fizer todos esses passos aí. Nada de mandar o WhatsApp solto no WhatsApp ali no anúncio do Instagram. Isso aí mata a conversão. O erro que todos cometem, sem exceção. A maioria dos arquitetos trabalha assim. Você chama, o lead chama no WhatsApp, você tem uma conversa informal, envia o orçamento e aí fica esperando a resposta. Aí o cliente some. Todo mundo faz isso. Se você está fazendo diferente, você está um passo à frente da maioria dos arquitetos. Não tem um controle, não tem um acompanhamento, não define o próximo passo, conversa com o cliente e não fala, oh, tal dia eu vou te ligar, tal dia nós podemos marcar uma reunião. Deixa a critério do cliente. Se você tem esse mesmo problema, comenta aqui embaixo e fala comigo se você faz dessa forma ou se você faz diferente. E aqui tem uma regra clara na venda. Se você não acompanha, você não fecha. Não tem processo, não fecha. Se você não sabe exatamente quantos leads tem aberto, quantas pessoas abriu conversa com você, quem recebeu a proposta, se a pessoa viu essa proposta, quem precisa de follow-up. Follow-up é você estar acompanhando o lead. Ninguém acorda 6 horas da manhã com vontade de gastar R$10.000 num projeto. Ninguém está disposto a ir R$5.000 no projeto. Hoje eu vou gastar 5 mil com um projeto. Ninguém está disposto. Então você tem que apresentar a sua proposta e continuar acompanhando esse lead. E deixar, se ele está frio, você continuar esquentando ele ali, mostrando que você está ali para resolver o problema dele. Continue mandando as mensagens durante pelo menos 7 dias ali. Tem cliente que costuma fechar 30, 60 dias depois ali, se você continua mantendo contato com ele. Não perca esse cliente por falta de follow-up, por falta de mandar mensagem. Não tenha vergonha de incomodar, porque os vendedores bons estão fazendo isso. Se você não tem isso aqui, você está vendendo no escuro e garanto que sua conversão vai ser muito baixa. O funil comercial simples que todo arquiteto precisa. Eu já apresentei vários funis ali para você. E o que você precisa é esse aqui exatamente. Você precisa primeiramente de um pipeline claro. Né? Pipeline é ali você vê o lead, quem enviou proposta em negociação, quem você está enviando proposta, quem fechou e quem perdeu. Você tem que ter isso aí claro na sua mente aí, seja na planilha, seja no caderno, onde que você quer, no sistema, aonde que for, você tem que ter isso aí claro, para você acompanhar. Porque se você não acompanha, você não vende. Se você não vê números, venda é números. Você falou com 100 pessoas, 10 te retornou, você fecha uma ali, duas, isso aí é um dado excelente para o seu negócio. Se você não acompanha isso visualmente, você está perdendo dinheiro e vai continuar reclamando da arquitetura, vai continuar reclamando de qualquer trabalho que você fizer. Se eu te perguntar hoje, você sabe exatamente onde o seu cliente está, todos os clientes que falam com você no último mês, você sabe me dizer quantos você falou, quantos você enviou proposta? Se você sabe, comenta aqui embaixo.
Eu quero saber também se você está organizando seu comercial da maneira correta. Se não sabe, esse é o primeiro gargalo da sua captação de clientes. A pergunta de ouro aqui, qualificação. Se você está recebendo muito chamado e não está qualificando seus leads, você está gastando energia à toa. A pergunta de ouro que eu sempre falo, quanto você está disposto a investir nesse projeto? Às vezes você está conversando com uma pessoa que está disposta a gastar R$ 500 ali e seu projeto é 5 mil. Já aconteceu comigo e toda vez que eu falei, fiz essa pergunta aí, eu economizei energia ali. Teve um que a gente conseguiu convencer, o cara estava disposto a gastar 5 mil, no final ele conseguiu, nós conseguimos vender um projeto para ele de 35 mil por conta das condições que a gente fez para ele. Talvez você não entenda o processo de venda, a necessidade do cliente ali, não conversa com ele direito, você acaba perdendo ele. A gente viu que o problema não era investir 40 mil, 35 mil. O problema era a forma que a gente divide esse projeto para ele. Você pode entender isso aí. E você vai conseguir, quando você faz essas perguntas aqui, você consegue separar curioso, o cliente que tem orçamento, o cliente que tem o orçamento, mas não quer gastar à vista, no dinheiro ali, tudo aquele valor. Cliente que só quer ter uma ideia, quando você faz essa pergunta aqui, você já filtra isso aqui. E o cliente que não valoriza o trabalho, que você já dá um pé na bunda e coloca para o outro arquiteto que pega por preço. Se o cliente trava nessa pergunta, o problema não é sua proposta. Nunca vai ser. É orçamento desalinhado e aí segue para o outro. Antes de falar preço final, você tem que entender isso aqui: orçamento disponível, a expectativa e a urgência, para você não ter problema. Não prometa um prazo que você não consegue cumprir, que se você não entregar, você vai ficar queimado no mercado e não vai conseguir indicação desse cliente. E a outra etapa do nosso playbook aqui é isso aqui: proposta não é um contrato. O contrato é onde você se protege, né? Você coloca todas as regras para você se proteger de eventuais problemas. Você coloca prazo, você coloca valores, você coloca escopo que foi definido. E a proposta é mais sobre você. Eu costumo dizer que a proposta você tem que convencer o cliente de que você é o melhor para fazer aquele projeto para ele. Se você está encarando a proposta como um contrato, colocando termos técnicos, várias descrições ali, você está perdendo venda também. E uma estrutura de proposta que eu considero a melhor é essa aqui. Autoridade, primeira coisa que você tem que mostrar, autoridade. Quem é você? Seu diferencial. Qual é a sua experiência, expertise? Se você é bom em design de interiores, você coloca aqui seus melhores projetos de design de interiores. Prova social, né? Que é os projetos que você já se desenvolveu, qual a sua dificuldade que você teve, você pode informar aqui. Depoimentos e os resultados ali, que são os projetos, né? Que você pode colocar também antes e depois. Se você quiser fazer uma proposta mais bem elaborada, né? Pode colocar antes e depois, você coloca uma reforma que você começou e a reforma no final ali, que isso aí também gera muita confiança e autoridade no seu cliente. Você não vende projeto, você vende confiança. O cliente precisa confiar em você. Não é um arquivo de documentos ali, que não é um drive de documentos, né? Que ele compra. Ele compra confiança, ele precisa entender que você é o melhor para entregar esse projeto para ele. Você precisa criar essa conexão. Mostre que você entendeu o estilo, as preferências e as necessidades. Você está trabalhando com sonho, gente. Isso aqui é sonho. O cara, quando ele vem, procura um arquiteto, ele tem um sonho de construir a casa. Então você tem que conectar com o cliente isso aqui. Você que é o cara para fazer essa conexão, transformar esse sonho em realidade. Se possível, inclua uma pequena amostra visual. Se você conseguiu captar o que o cliente gosta, faça uma amostra grátis ali. Apresente para ele na reunião de apresentação, apresente essa amostra grátis para ele ali. E só depois que você conseguiu ver que o cliente está na sua, que o cliente entendeu o valor do seu projeto, você vai falar de investimento. O cliente está na sua, você entendeu? Aí agora você fala de investimento, preço, valor, quebra objeções, pergunta por que, se o valor estava caro. Se ele falar que o valor está caro, você pergunta o que é caro para ele, se é a forma de pagamento, se é as condições. Tenta entender isso aqui para você tentar sair dessa reunião com esse contrato fechado. É muito importante esse diálogo com o cliente.
Não espere sair com um contrato fechado sem apresentar uma boa proposta, sem convencer o cliente de que você é o melhor arquiteto para a realização dele. E aqui é a parte que muitos se perdem, muitos perdem contato. Depois que você apresentou a proposta, você não marcou uma segunda reunião, você não mandou mensagem para o cliente e acaba perdendo esse cliente porque você não acompanhou. Como eu disse, ninguém acorda para gastar R$ 5.000 em um projeto, não. As pessoas acordam pensando em outras coisas, outros problemas, os boletos que estão ali para quitar no dia, por exemplo. Ninguém acorda pensando em gastar. Então, sempre mantenha contato ali. 48 depois que se apresenta, manda uma mensagem. 48 horas depois. 5 dias você faz outro contato. 10 dias, o último contato falando se não teve resposta, já encerrando o contato. Mas, posteriormente, manda uma mensagem para ele, falando de um projeto que você fez. Manda uma mensagem para tentar conectar com esse cliente novamente. Talvez ele não fechou, porque ele não que ele queria fechar com outra pessoa, mas não era o momento dele. Se você continua acompanhando esse cliente ali, a chance de você conseguir um projeto é muito grande. Teve caso já conosco aqui, da gente fechar um projeto com um cliente depois de 6 meses. A gente continuou mantendo contato com ele e a gente fechou o projeto depois de 6 meses ali, que a gente ficou enviando. Porque são valores relativamente altos. Então, o cliente não está preparado para gastar esse valor todo no mês ali, de uma hora para outra. Resumindo nosso processo, que a gente falou até aqui, basicamente é isso aqui. É o lead, qualifica, reunião, proposta, apresentada, nunca em PDF, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Faça o follow-up e tenha um bom fechamento. E aqui é o contrato fechado. Se fez esses passos aqui tudo certinho, o resultado é isso aqui. Contrato fechado. Sem pular etapa, sem improviso, não tem erro. Você fatura aqui de 5 a 10K tranquilamente com projetos na área de arquitetura. Aí o que você tem que ver é qual é a sua capacidade de produção. Aí você analisa quanto você consegue produzir, precifica em cima da capacidade produtiva sua. Eu falo que calcular preço de projeto é cálculo de padaria. Quanto você precisa para viver e quanto você consegue produzir. Se seu custo de vida é R$ 5.000, você tem que fechar todo mês pelo menos R$ 5.000 de projeto. Não importa se seu valor está abaixo do mercado, não importa se está acima, mas você tem que fechar R$ 5.000 de projeto, porque senão você não sobrevive, aí você não vai ter trabalho para ser valorizado. Não faz sentido você amarrar preço. Faça uma precificação com base no seu custo de vida e coloque uma margem para você crescer e vai escalando. Consegue, vamos supor que você consegue pegar 5 projetos em cada projeto. Você está fazendo 6.000, R$ 1.000 de margem. E vai trabalhando em cima disso, enche sua agenda, no próximo mês você aumenta para 1.500 e tenta fechar os mesmos 5 projetos. Conseguiu encher a agenda novamente? Vai de novo. Não está dando conta, não está tendo mais braço, contrata uma pessoa para ajudar. O processo é claro, é simples. Não é fácil, mas é simples. O processo é simples. A gente continuar evoluindo à medida que a gente vai enchendo nossa agenda. Não queira vender projetos de 15 mil, igual a arquiteta famosa, igual os que já têm nome no mercado, já têm autoridade. Primeiro, faça seu nome. Pegue projetos, não fique na escuridão. Organize seu processo comercial desde o dia 1. Essa é a parte mais importante. Eu acho que a gente dedica muito tempo aprendendo novas ferramentas, querendo saber a última ferramenta da geração ali, o V-Ray, lá, eu não conheço muito sistema de arquitetura. Você quer aprender as melhores técnicas de renderização e esquece do principal, que é a captação de novos clientes, a organização de seu negócio de verdade. E aí aqui nós temos o sistema aí que eu construí, que é o ProMarket ali, que vai ter o Marketplace, onde você vai poder divulgar seu portfólio, e inclusive tá com a ferramenta para ser vinculada ao Google. Eu consegui fazer um SEO ali e seu portfólio vai estar anexado ao Google se você colocar dentro do nosso marketplace ali. É gratuito. Você cadastra seu portfólio, você consegue ter um controle de propostas enviadas, o status de cada lead, o registro do follow-up, as mensagens que você manda. Você vai poder ter uma visão financeira, hoje não tem, mas nós vamos colocar uma visão financeira para você ter ali o faturamento que você tem, de acordo com as propostas que você enviou, os fechamentos, né? E o portfólio online, que você não vai precisar fazer mais do seu Instagram um portfólio, para você ter uma organização melhor do seu negócio.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e continue comigo aí, que eu vou estar postando mais conteúdos para agregar valor na sua vida de arquiteto autônomo. Segue lá.